Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. No finalzinho do dia 15 de novembro de 2022, terminarei essa gravação com certeza depois da meia-noite, que nós temos a programação da República aí, né? Totalizando quanto tempo mesmo? 133 anos da programação da República. É um número até interessante, né? Que é um fenômeno que não é de se orgulhar. Foi um dos golpes de Estado do Brasil que, a meu ver, não melhorou em absolutamente nada, pelo contrário. E nós vamos voltar a esse assunto mais pra frente nesse vídeo, que será com certeza longo. Eu tô um tanto agoniado, gostaria muito de estar falando de outras coisas. Ultimamente estou tendo umas sensações mais poéticas, mais artísticas. De repente eu me peguei voltando para o Planeta Terrânea, que é o primeiro livro que eu escrevi, e eu comecei a revisitar assim, quase que em sonhos, assim, algumas das cidades dessa civilização extraterrestre. Aí como eu estou finalizando a revisão das 4 Damas do Apocalipse, eu fiz algumas comparações com Terrânea. Eu vou ter que reescrever Terrânea, é um universo muito fascinante também, mas infelizmente tem uma live que eu queria fazer com a minha esposa ainda sobre o universo do New Game, mas o fato é que infelizmente estamos sendo atropelados todo dia por uma notícia pior que a outra, e nós temos aqui pelo menos 3 más notícias que estão se entrelaçando, né, de um modo ou de outro. E a primeira é com relação aos resultados das eleições norte-americanas, as eleições chamadas de midterms, eleições para o Congresso, onde havia uma expectativa muito grande de um arraso em vantagem para os republicanos, que deixaria o governo de Biden extremamente fragilizado, né? E aparentemente não ocorreu. Ainda não está claro ainda qual o grau de vantagem que ainda ficou em qual Câmara, mas o fato é que não aconteceu aquilo que todo mundo estava prevendo, inclusive os democratas, de que eles iam perder o controle do Congresso como normalmente ocorre. E isso é uma tragédia. Por quê? Porque era a melhor esperança de desacelerar esse processo que está nos levando rumo a uma terceira guerra mundial. Porque é o Partido Democrata que está encabeçando essa crescente hostilidade contra a Rússia e contra a China. E agora querem ir contra o Irã e contra a Venezuela, contra todo mundo. Então havia uma esperança que, com a maioria republicana, esperança, não quer dizer que é certo também não, mas existia a chance de, com a maioria republicana, não só para contrariar o governo atual, mas até por um senso assim, mais pragmático também que o Trump exerceu de fato, eles iam dar uma refreada nisso, cortar esses financiamentos que os Estados Unidos está jogando lá para a Ucrânia, e isso poderia minimizar a tensão, facilitando muito chegar a um acordo de paz e encerrar essa situação toda. E lamentavelmente já está na cara que isso não vai acontecer e que 2023 vai ser uma outra desgraça nesse cenário político mundial. Nenhuma perspectiva de melhora, e essa questão das eleições americanas, que tudo se confirmou um verdadeiro desastre, está aí para confirmar isso. E continua o grau de absoluto retardamento mental da nossa esquerda brasileira, que está achando isso bom, porque afinal é o fascismo, é a extrema-direita, né? Acabei de ver o André Janones, um cara muito inteligente, mas ele dizendo que a gente tem que levar o Trump a sério e tomar muito cuidado com o Trump, porque ele pode desencadear a terceira guerra mundial, como se não fosse isso que a praga do Biden está fazendo nesse exato momento. E que Trump não fez nem parecido quando estava na... E quando você volta mais no tempo do governo Obama com o Biden presidente, estava fazendo a mesma merda. Quem está tocando o terror no mundo são os democratas. Já foi o contrário, antigamente são os republicanos, agora são os democratas. E a pessoa parece que esqueceu que todo o processo golpista que aconteceu no Brasil foi no governo democrata, foi no governo Obama, com o Biden como vice-presidente. O Biden foi pivô central do processo golpista no Brasil. Ele e a Hillary Clinton, responsáveis por derrubar não só Dilma, mas vários governos alinhados aqui na América Latina e em outros lugares do mundo. E o pessoal está preocupado com o Trump porque é extrema-direita. Não que mereça muito respeito, tanto, também é outro babaca, mas pelo melhor que Bolsonaro ele é. E aí agora tá falando essa sincronia, né, entre Bolsonaro e Trump, e cada vez pior, meu Deus do céu. E o fato é que essas perspectivas da crise global, da guerra, só pioram. E hoje, né, tivemos essa situação aí de que caíram uns mísseis supostamente russos na Polônia. E evidentemente o discurso imediato, a Rússia atacou a Polônia, não sei o que, e a Polônia já está querendo entrar na guerra, muito provavelmente false flag, porque não faria nenhum sentido, mas não importa, o fato é que vai
tudo indica que a OTAN está preparando sua participação mais efetiva na guerra, que aliás é uma coisa que dá um sentido maior a tudo isso que tem acontecido recentemente, né? Porque está difícil de ver uma lógica por trás das atitudes norte-americanas. Mas se a ideia for essa, passa a fazer um certo sentido. Se a Polônia se engaja mais nessa guerra, nem que seja por terra, nem que seja um suporte assim mais parcial, isso passa a dar um sentido mais claro de por que os Estados Unidos têm insistido nesse processo de ajuda à Ucrânia, defendido por vários setores, mas combatido por vários outros também, que a princípio não vai resolver o problema, só vai desgastar mais e mais e mais. Claro, isso tem um custo em cima da Rússia, não tenha dúvida, mas sabemos que o custo sobre a Europa está pior ainda. E tudo vai ser decidido agora, nessa virada de ano, né, com The Winter is Coming. E a situação, a gente sabe que vai dar problema. Se isso for verdade, com a entrada da Polônia diretamente na guerra, o fato de que já está havendo Black Ops da OTAN dentro da Ucrânia há muito tempo, mercenários, operações secretas, a OTAN está diretamente participando dessa guerra já, não é só com envio de armamento não, ela vai ficar mais escancarada ainda. E a situação só vai piorar. Então, infelizmente, não temos esperança de melhora a curto e médio prazo. E uma coisa que eu não comentei, né, foi o assassinato da Daria Dugina, lá em Moscou, né, numa suposta tentativa de acertar o Alexander Dugin, e acabaram matando a filha dele. Eu só fiz um post aqui no YouTube mesmo, na comunidade, comentando umas frases absolutamente ridículas do hoje no mundo militar, mas o fato é que aquilo ali, eu penso maquiavelicamente as possibilidades. A princípio, a própria Rússia está dizendo que foi uma operação da Ucrânia. Ficou muito claro se o objetivo era de fato matar o Dugin, provavelmente sim. Mas, sendo sincero, para mim isso não traz vantagem nenhuma para a Ucrânia. É extremamente... É tiro no pé, é estupidez fazer um negócio desse. Porque você simplesmente... já tem uma maioria russa que apoia a operação, mas isso pode ter divergências, pode ter problemas, tem alguns rachas internos. Quando você promover um evento desses, aumenta o apoio interno. E de outros países aliados também. Então, não traz nenhuma vantagem estratégica tática, só faz aumentar o engajamento em favor da guerra. Então isso para a Ucrânia não é vantagem nenhuma. Eu poderia pensar de uma forma extremamente maquiavélica. Poderia ser a própria Rússia, o serviço secreto da Rússia, que resolveu matar a cidadã lá para aumentar o engajamento com esse mesmo objetivo, né? O fato de eu torcer pela Rússia não quer dizer que eu acho que são santos, não. Esses caras são capazes de fazer umas coisas meio barra pesada. Mas eu também não acho muito provável. O que é mais provável, disparado? A operação da OTAN. Ora, porra, óbvio. Faz a merda lá, joga a culpa na Ucrânia. Essa é a especialidade deles. Para mim é o que mais faz sentido. Não tenho como saber, realmente. Tá além do meu alcance. Mas é o que faz mais sentido, de um ponto de vista de estratégia de combate mesmo, é que teria sido a OTAN. Estados Unidos ou Inglaterra. Quer ver? Mas a gente está preso num nível de borsalidade tão grande que temos esse caso incrível da explosão do Nord Stream, né? Nord Stream 2 passando ali pelo mar da Inglaterra. Cara, isso é um exemplo absolutamente fabuloso daquilo que eu toco naquele meu vídeo chamado Estupidificar as Massas. Eu defendo a tese de que, no geral, deixadas em paz espontaneamente, as massas, a população não é tão estúpida quanto a gente pensa. Não é. Ela tem uma simplidade, ela não é engajada intelectualmente, mas ela tem um senso pragmático que tende a ser suficiente para tomar a maior parte das decisões. O problema é que se investem fortunas inenarráveis em estupidificar as massas cada vez mais. A grande mídia está aí para isso. Essa propaganda está aí para isso. Para emburrecer as pessoas mesmo. Porque só promovendo um emburrecimento em massa, uma lavagem cerebral, alguém pode fazer a operação mental grotesca, que é a seguinte. A Rússia, financiada pela Alemanha, constrói um gasoduto gigantesco de bilhões de dólares passando por debaixo do mar, porque a Rússia quer vender gás para a Europa, para a Alemanha principalmente, e a Alemanha quer comprar gás. Os Estados Unidos sempre foram contra a construção desse gasoduto, porque querem disputar mercado vendendo uma alternativa energética muito mais cara para a Alemanha, estimulado que a Alemanha abrisse mão da energia nuclear, enquanto na situação bizarra aí. Sempre fizeram de tudo para sabotar
e disseram que o Nord Stream 2 não vai operar, mostrando pela enésima vez o quanto que é humilhante, o quanto que eles mandam naquela porcaria ali, que esse pessoal, os alemães não têm vergonha na cara. Aí começa a guerra e, de repente, o gasoduto que passa no mar da Inglaterra, do lado do mar britânico, totalmente controlado pela Inglaterra, explode do mar, nem mais nem menos. A operação mental do miserável, foi a Rússia. A Rússia investe para construir a porra do gasoduto, para vender gasoduto escada. A OTAN sempre foi contra. E quando alguém, no bar da Inglaterra, desce lá, sabota o treco, foi a Rússia. Veja como é que tem gente cuja a cabeça funciona. Para falar a verdade, se é que tem também, porque às vezes eu fico com a impressão que é aquela outra alternativa que eu coloco nesse mesmo vídeo sobre estupidificação das massas. Não é nem que as pessoas acreditam que dizem isso, mas é porque existe um pacto silencioso e covarde para que as pessoas finjam que acreditam em ter narrativas dominantes, porque ninguém quer ter coragem de desafiar essa narrativa, principalmente no contexto onde as tensões estão exaltadas. Você pode até ser punido por desafiar a narrativa dominante. Então o pessoal finge que acredita, não acreditando, sabendo que para quem está dizendo aquele cara sabe que aquilo é mentira, então todo mundo sabe que é mentira, mas existe aquele pacto vergonhoso em que todos concordam em fingir que acreditam numa mentira deslavada. Mas tem os que acreditam também, né? Afinal, existe, não estou falando do mundo onde existem bolsonaristas, né? Então sim, é preciso muito. Você não consegue fazer isso com a população normal. Existe uma reação natural, espontânea. As pessoas ligam A com B com muita facilidade. Então você tem que ter uma lavagem cerebral muito grande para conseguir corromper a mentalidade das pessoas assim. E por falar em bolsonarista, isso nos traz a outra temática, que é as outras más notícias, né? Nós temos aí esses atos ridículos aí, né? Eu até agora não fui lá para dar uma olhadinha lá no QG do Exército, como é que tá a situação, né? Eu também nem tô bem de saúde, eu tô com... Minha garganta tá muito ruim, eu tô tossindo pra caramba. Eu poderia até fazer isso aqui ao vivo, mas a qualquer momento eu vou ter que parar pra tossir horrendamente. Então, vou manter assim mesmo. Eu tô chupando uma pastilha de menta aqui pra ver se melhora. Mas estamos aqui com a situação aqui no Brasil, né? Continua essa tragédia aí. Tivemos as notinhas covardes do Exército, das Forças Armadas, mas bem ou mal eles disseram que não encontraram nada de errado lá, fizeram aquilo. Eu comentei isso na minha transmissão ao vivo anterior, né, não vai ter golpe, mas bem ou mal eles puseram panos quentes, né? Aí os bolsonaristas tentaram apelar para o seu cachorrinho de estimação, Augusto Aras, né, para que ele protocolasse um pedido de desconfiança das urnas, e surpreendentemente ele se recusou. Não vou protocolar, não tem motivo para protocolar. E aí, isso foi ontem, não é que não tem 24 horas, não sei, mas, e de repente, hoje, o desgraçado PL, do Valdemar da Costa Neto, diz que vai oficialmente protocolar um pedido de impugnação das eleições, com o mesmo argumento safado, criminoso, do tal do argentino lá, que nem o exército corroborou, inventando umas palhaçadas total. Só que, curiosamente, dizendo que o relatório não está fechado, não está concluído ainda. Eles estão dizendo que vão protocolar. Possivelmente, talvez nem vão. Só estão usando isso para dar gás para as manifestações. Aí, de repente, diz isso hoje, enrola amanhã, depois amanhã, que nem o exército fez, enrola um tempo. Daqui a pouco, de repente, pessoal bem esquentado, não vou mandar não. Até porque a TSE vai ignorar isso. É óbvio que vai ignorar. E isso pode pegar mal, isso pode gerar problemas para o PL. Então, eu não sei se vão mandar isso para frente. Mas a minha interpretação é que fizeram isso meio que no desespero, porque o Aras meio que os traiu. O que faz um certo sentido, considerando que Bolsonaro saiu do governo já, né? Olha, estou aqui solenemente agora, aos 14 minutos e 20 desse vídeo, admitindo que eu estava errado aqui. Eu estava errado ao preferir que Lula ganhasse em 2 turnos. Tudo bem, é difícil entender como é que delineia essa situação, porque as informações que eu tinha, todas, sustentavam a minha análise. Tudo. O problema é que as informações que eu tinha estavam erradas. Simples assim. Se alguém tinha informações melhores, esqueceu de dizer. Não mostrou, não apresentou. Mas ainda assim, teria sido melhor Lula ter ganho no primeiro turno, sim. Infelizmente.
Pelo menos hoje eu tendo a achar que sim. Eu só não fico mais chateado porque é quase impossível. Teria que ter uma migração de votos muito maior, contando que não haveria outra migração ainda maior para o bolsonarismo, que o potencial de mudança de votos, como ficou claro no segundo turno, foi muito maior. Então seria muito difícil ainda assim. Mas, por exemplo, se do jeito que foi o primeiro turno, daqueles 5 milhões de votos a mais que Lula teve, 5% a mais o suficiente para liquidar a fatura no primeiro turno, teria sido melhor. Sim. Não estariam tentando fazer essa impugnação das eleições agora. Pode ser que a gente teria tido um processo, eu acredito que teria iniciado já as tensões das manifestações, mas ficou claro que as tensões estão muito fracas. Ou seja, tudo isso que a gente está passando agora, a gente teria passado algumas semanas atrás e provavelmente já estaria arrefecendo já há algum tempo. Então, como a balbúrdia bolsonarista se revelou mais fraca do que eu esperava, então isso também era melhor mesmo. O único problema continuava sendo aquele que o estado que Bolsonaro poderia fazer nesse meio tempo, né, com esse mês a mais. Mas considerando o grau de abatimento, de apatia do infeliz, porque ele está fazendo o estado que o governo dele está fazendo, seria um mês a menos de Bolsonaro falando merda para todo mundo ouvir. Bom, mas retomando a questão, é que, vejamos, Bolsonaro sumiu. Você vê o nível de covardia, né? Hoje tá vindo até alguém no rádio dizendo, pô, mas para que você quer se reeleger? Tu tem 2 meses de governo pela frente, não quer governar, não quer fazer nada, porque pra quê, né? Engraçado. O sujeito nunca foi governante, né? Mas o fato é que nós temos esses processos todos aí ocorrendo, apesar de serem processos fracos, incapazes de promover qualquer outra coisa, eles estão dando margem para mais canalice, mais depravação mental, mais retardamento, mais alastamento de doença. E nota-se claramente um complô de muitas das autoridades empossadas por Bolsonaro de continuarem atuando a favor desses crimes, dessas questões grotescas que estão acontecendo. E, entre outras coisas, né, nós tivemos o verme asqueroso do general Vilas Boas vindo falar merda, apoiando as manifestações. As manifestações são evidentemente criminosas, são anticonstitucionais. Até aquele artigo 142 que esses imbecis vivem citando diz o contrário, diz claramente que você não pode incitar as Forças Armadas contra os poderes estabelecidos. Isso é crime, essas manifestações são criminosas. Mas como o próprio Exército só não dá um golpe porque é um bando de poltrão covardes que obedece aos Estados Unidos, ficam cozinhando essa porcaria em banho-maria, deixando esse negócio se alastrar, cara, não vai dar muito tempo, a gente sabe o que esses desgraçados vão inventar daqui para frente para sustentar mais esse processo de depravação mental cada vez mais intensificado, né? E o negócio é feio, se você vê as manifestações, vê as reportagens, até a Jovem Pan está sendo perseguida, agora vê a pessoa não grata, então tá uma debandada meio geral, mas isso não vai tornar as coisas melhores no curto prazo, vai piorar antes de melhorar. Porque é aquela mentalidade de seita. Quanto mais ela perde membros, quanto mais ela reduz, mais radical e agressiva ela fica. Merda, estão falando de gente que sai matando gente por aí. Cara. Falando de um cara que invade o aniversário do outro lá para fazer provocação política. E acabou matando o cara. Aqui no Brasil teve o desgraçado que para na frente de um restaurante, põe um carro de som bolsonarista, do PTB, o desgraçado, e quer conquistar voto, irritando as pessoas pedindo para diminuir o som, o cara não, deu uma briga, o cara pegou e atirou, não, gente lá, meu Deus do céu. É gente que sai esfaqueando, bolsonarista esfaqueando, petista aí, esses desgraçados, esses empresários, tentando fazer lavagem cerebral nos funcionários, ameaçar os funcionários para eles votarem, o cara teve que ser punido. É o desgraçado que no dia da eleição o cara foi lá e matou 2 pessoas numa casa que estavam lá comemorando a vitória, o desgraçado foi lá, atirou e matou 2 pessoas, meu Deus do céu. Tô falando de gente que estrangula uma criança, porque a criança disse que votava no Lula. Caralho, bicho, puta que pariu, como é que um desgraçado, tendo um resto de sanidade ainda, não percebe que isso é uma doença? Que isso é absolutamente criminoso. Não dá pra defender essas coisas, bicho. Não dá pra defender bolsonarismo. Você não sendo bolsonarista, você não pode mais passar pano para bolsonarismo. Tudo bem que eu tô falando isso tem anos, mas eu acho que agora é tantas avalanches de coisas que são jogadas na nossa cara todos os dias, mostrando mais e mais
É prova, é evidência, demonstração clara do quanto isso é grave, do quanto isso é pérfido, é criminoso, é diabólico, demoníaco. E puta que pariu, ainda tem desgraçado que defende essa merda. Aí eu vou voltar para outro tema. É por isso que existe guerra, meu amigo. Porque esses processos corruptores mentais, essas doenças ideológicas nesse sentido, né? Nesse caso especialmente o anticomunismo, né? Elas jogam as pessoas numa condição tal que não tem mais possibilidade de diálogo. Como é que você vai dialogar com essa corja? Não tem jeito. Só que, por sorte, o Brasil não tem uma tradição de guerra civil tão... Mas imagina isso lá na Ucrânia, turbinado por 10, por um grupo neonazista, matando gente. Eles mataram 15 mil russos antes de começar essa operação especial Z. Como que não vai ter guerra, meu Deus do céu? Sabendo que tem gente que está disposto a praticar todo crime, todo tipo de mentira, todo tipo de perversidade para defender uma perversidade desse nível, uma canalice nesse nível, uma mentira pérfida nesse sentido, matando gente unilateralmente, como está acontecendo aqui no Brasil, só que está numa escala muito pior, e se considera santo. Como que não vai ter guerra? Não tem jeito. E lembrando, dedo dos Estados Unidos, lá e aqui, porque já está claro que o bolsonarismo aqui dentro é a infiltração de revolução colorida que estão sendo colocada aqui para desestabilizar nosso país, que vai ser utilizada para hostilizar o governo Lula, além de outras câmaras, inclusive a grande mídia, que já deixou claro que não vai dar trégua, vai começar a bater em cima, porque eles esquecem Bolsonaro. Quem percebe isso? Nós vamos voltar à era da canalice infindável de Globo, de Veja, de Estadão, de Folha de São Paulo. Vai voltar. Não adianta, porque vai voltar. A não ser, claro, que Lula siga o receituário neoliberal direitinho, né? Mas se tentar sair fora da linha, vai acontecer a mesma merda. Aí você vê essa situação, o nível que chega, você vê os ministros do Supremo sendo perseguidos na rua, sendo hostilizados na rua. Seu Barroso aí, em mais de uma ocasião, o que eu digo para esse cara? Bem feito, seus canalhas, porque vocês legitimaram o processo golpista inteiro. E agora vocês estão vendo a desgraça que está dando aí. Vocês viram o demônio que vocês chocaram, que vocês ajudaram, que vocês alimentaram, que vocês permitiram que acontecesse, não só permitiram, ajudaram. Todo um esquema de desenvolvimento, passando por isso até chegar nessa situação monstruosa que nós estamos agora, que está virando para cima deles. Aí a questão é, vão aprender? Não vão aprender. Vai continuar a mesma merda. Ano que vem, esquecem isso tudo. Se surgir outra denúncia, outro Sérgio Moro, pérfido, canalha, criminoso, inventando outra canalice, eles vão apoiar. A grande mídia vai voltar tudo em cima e o STF vai referendar de novo o golpe. Não tenha dúvida. Isso porque o Bolsonaro não ganhou, hein? Imagina se tivesse ganho. O resultado desastroso das eleições permite isso. Então não tem boa notícia para dar, infelizmente. A única sorte é que existe uma resistência, uma leniência espontânea, não é nenhuma coisa assim bem organizada, porque a organização está um lixo. A organização da esquerda está uma porcaria. Continua falando em fascismo e extrema-direita. A essa altura, eu não estou nem aí, porque eu acho bom jogar pecha de nazistas nesses camaradas aí, porque eles merecem isso mesmo. Afinal, estão fazendo por onde, né? O cara inventou de marcar a estrela vermelha em comércio de gente, igual fazia na Alemanha nazista. Então, eles têm vontade de fazer isso. Tem ninguém fazendo salvação nazista lá em Santa Catarina. Então, bicho, não sou eu que vou defender esse desgraçado. Eu defendo uma certa acurácia de analogia, de comparação ideológica, de linhas de pensamento. E sim, continuo dizendo, essa porcaria de bolsonarismo tem muito pouco a ver, a não ser com a forma degenerada. É fascistoide. Gostaria de ser um ditador. Gostaria de sim, mas não chega nem perto. Os caras são liberais, 100% liberais. Fascismo, mas não eram liberais, simples assim. Então, essa é a grande divergência. Infelizmente, vou continuar batendo nessa tecla, livrando a cara do verdadeiro inimigo, que é o liberalismo. E esse que é o problema. Mas bem, de qualquer modo, azar. Para detalhar, o Macri, né, o ex-presidente da Argentina, a gafe de hoje foi inacreditável, meu Deus do céu. Como é que o cara fala um negócio desse? Vocês viram? O cara tá numa uma entrevista sobre Copa do Mundo, falando de futebol. Aliás, sinceramente, nunca na minha vida eu tive tão desanimado para uma Copa do Mundo que nem essa. Eu sempre adorei Copa do Mundo, sempre curti muito. Mas dessa vez eu estou desanimado, sinceramente. Mas o Macri estava falando lá, o cara perguntou para ele quem que você acha que vai ganhar. Ele falou, Brasil, um forte candidato. Achou que a Argentina não tem muita chance. Que a atual campeão, que é a França, está muito bom. Falou de Portugal. E não podemos esquecer a Alemanha, porque os alemães são uma raça superior. O cara falou isso, bicho, hoje. Ou ontem, não, acho que foi hoje mesmo.
Puta que pariu, meu. A tradição nazista na Argentina é escancarada, né? Até porque os nazistas fugiram para a Argentina durante a Segunda Guerra Mundial. E tá aí, né? Meu Deus do céu. O problema do Bolsonaro é que ele queria ser, né? Mas ele é o tipo do sujeito que, se tivesse uma organização nazista de verdade, ele fosse se meter a fazer contato com eles, iam mandar ele a merda, porque eles não iam querer. Aí isso vai levar para um outro ponto aí, que é outra associação do Bolsonaro, outra questão relativa a todas as mentiras históricas que fazem com que a gente nem sempre consiga entender o que aconteceu. É que eu sinto uma certa necessidade de falar isso agora, eu tenho que desenvolver posteriormente, e vamos muito brevemente, tem que passar maçonaria, mas não vou falar muita coisa, não, vou só repetir aquilo que eu disse no, nem lembro qual live eu falei, só que o problema das sociedades secretas, né? Quando você tem sociedades secretas, que evidentemente são de grupos economicamente mais abastados, é da natureza humana que cedo ou tarde, ainda que eles tenham um objetivo inicial muito benevolente, cedo ou tarde eles vão se degenerar, eles vão passar a defender os próprios interesses. E nesse caso não é diferente. Só que a situação é muito mais antiga, né? Eu quero retomar a questão do... que até me jogaram isso na última live, sobre a questão do Brasil nunca ter sido colônia, que o L'Oréal Rocha tem, o professor L'Oréal Rocha tem falado muito, né? E na hora eu não quis falar lá porque eu ia entrar numa profusão, e eu também não vou entrar muito agora, mas para dar uma resumida muito boa, o argumento, muito bem embasado por sinal, é que na realidade o Brasil, após a descoberta, ele foi transformado numa província de Portugal. Ele fazia parte do reino de Portugal. E ele era tratado como uma parte da extensão territorial de Portugal. Não era uma colônia no sentido que a gente costuma falar. Tanto que os cidadãos que nasciam aqui, os descendentes de portugueses, tinham direitos equivalentes, né? Claro que demorou para estar articulado, foi aos poucos que foi articulando, né? E como o país era vasto, né? Tinha muita coisa para ser explorada. Mas a ideia é mostrar que aquela narrativa de que o Brasil era uma colônia de exploração está errada. A narrativa que todo mundo aprendeu na escola. Se é uma colônia de povoamento, é um pouco mais discutível, porque tem a ver o sentido do conceito de colônia, né? Mas a questão não é só, a questão é apontar que não era assim como se divulgou posteriormente, né? Que na realidade o Brasil fazia parte do Reino de Portugal e a proclamação, a independência, né, de 1822, na verdade foi um golpe de Estado para, de fato, uma independência, retirar o país da influência portuguesa para fundar outro país, mas não é porque ele era uma colônia. E que toda a narrativa de colônia foi criada depois, posteriormente. A evidência que eles levantam é que você pega as documentações originais da época, não tem nenhuma referência à relação colonial como era típica da época em outros países, né? E tem várias referências no sentido contrário. Então tem toda essa releitura, assim, né? Mas o que interessa dizer aqui é que esse golpe foi promovido pela maçonaria. A mesma maçonaria que meio que fundou os Estados Unidos da América, após um processo revolucionário, né? Não está muito claro o quanto que eles lideraram esse processo, mas o fato é que em algum momento eles assumiram grande parte do controle do país. Os símbolos maçônicos em Washington lá são escancarados, não tem como ninguém negar isso. Pelo menos metade dos presidentes dos pais fundadores dos Estados Unidos eram maçônicos. Aqui, Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II não era. Eu confirmei, José do Kubitschek também não era maçom, não. Mas José Bonifácio, que foi o mentor da independência, era maçom. Então, sim, nós temos uma influência maçônica clara, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que tem que ser delineada com mais cuidado. Mas, assim, eu tento investigar mais o assunto, mas é muito evidente o papel desse pessoal até hoje. Com o seu Michel Temer, com o seu Hamilton Mourão, né? Lembra que eu contei mais de uma ocasião, teve lá no Congresso reuniões maçônicas pegando golpe contra Dilma Rousseff. E que Aécio Neves é maçom. O pessoal do PSDB, grande parte ali também. Não sei se o Sérgio Moro, até hoje não ficou claro, ou se ele foi só receber uma honraria. Agora, o Bolsonaro não é maçom. Ele tem relação com a maçonaria. Ele foi convidado, ele foi assim, agraciado, mas ele não é maçom. Até por um motivo óbvio, né? Porque não é possível que os caras não tenham um critério mínimo de nível mental para aceitar. Se eles aceitassem o Bolsonaro, porque essa instituição não durava muito tempo. Mas ele trabalhou com esse pessoal. E o Silas Malafaia é maçom. De maçom, né? Não lembro agora. Mas o Silas Malafaia é aquela besta fera, mas assim, parece grotesco e estúpido. É um cara que tem uma inteligência para armar as coisas, infelizmente.
Mas o fato é que nós temos um dedo de uma sociedade secreta, ou sociedade discreta, como eu preciso falar, conduzindo esses processos aí, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E independente de ser a maçonaria ou alguma outra sociedade secreta, que eu até acho que é uma outra, que a maçonaria pode estar envolvida, mas ela não é o problema principal, eu realmente acredito que existem sociedades secretas, e se elas são secretas, a gente não sabe quem elas são, né? Não seria secreta. Sabe que além de maçonaria tem outros, tem algumas até mais bizarras, né? Dos quais Clube Bilderberg, eu acho que é só licitação. É para chamar a atenção do pessoal para outras coisas. Mas tem Caveira e Ossos, eu ouvi falar na Caveira e Ossos. Mas bem, um livro interessante sobre isso é aquele livro do Dan Brown, né? Tanto o Código da Vinci quanto o Símbolo Perdido. São livros ficcionais, claro, mas eles falam coisas bastante interessantes que você permite fazer leituras da realidade, assim, comparativa. É só você não levar muito a sério a estrutura ficcional que ele desenvolve, né? Mas tem umas coisas interessantes que dá para aprender, algumas simbologias curiosas, né? Mas o fato é que nós temos... E o que eu vejo agora acontecendo nos Estados Unidos? Veja só, não é só os trumpistas que estavam achando, os republicanos que estavam achando que iam assumir o controle do Congresso. Os democratas todos estavam achando que ia ser um desastre mesmo. Eles estavam tomando várias providências para tentar minimizar o estrago. Esse estrago não veio. Como as eleições norte-americanas são uma coisa que... Eu só não digo que são totalmente fraudadas, porque até para fraudar aquela porcaria deve ser difícil, do jeito que é mal feito, mas é uma explicação muito boa que o Deep State, né, a plutocracia, agiu ali para ferrar o negócio, para evitar essa maioria republicana, porque essa plutocracia está interessada nessa guerra maldita, e entrar agora uma maioria do Congresso que fosse impedir essa guerra não seria interessante para eles. Então eles agiram nesse sentido. Aqui no Brasil, a ação deles está associada em, tudo bem, eleger Lula, que é mais previsível, é gente pelo menos, não é a besta velha destambelhada, mas deixar ele sob um controle rígido. Esse controle rígido, além das forças que já foram organizadas ali, vai ser manter a mobilização bolsonarista aqui pronta para ser ativada por qualquer motivo. Mesmo que o pessoal arrefeça, de repente suma, vai todo mundo para casa, a qualquer momento, qualquer factoide pode ser ativado para chamar esse pessoal de volta. E aí, tendo mobilização de massa, infelizmente, desgraçadamente tem adesão a essa praga. Tendo isso, a mídia maldita sempre mentindo deslavadamente, cooperando, e com as forças internas que já estão lá dentro do Congresso, o governo está totalmente na mão desses caras. Manobrado para essa galerinha lá de fora, para essas plutocracias, para esses Deep State. Deep State é um termo meio complicado, porque muita gente pensa que Deep State são os funcionários públicos permanentes, mas não é isso. Tem a ver, mas são esses indivíduos que estão dentro do Estado, que são funcionários públicos sim, de carreira, muito tempo, mas eles não trabalham para eles, exatamente, eles trabalham em consonância com as forças externas, com as forças econômicas externas, até porque eles conseguem enriquecer por meio de processos de corrupção, então eles estão ligados a essas plutocracias. O Deep State é o tentáculo da plutocracia dentro das estruturas estatais. Mas o fato é que, sim, os caras estão controlando ali, estão controlando aqui, bicho, não tem jeito. Como é que a gente vai fazer? E, pelo menos no ano que vem, não vejo expectativa de melhora a curto e médio prazo. Nós estamos numa situação aí realmente desanimadora e eu queria muito estar fazendo outras coisas e não me dão sossego. Na verdade, a minha história, tive que parar para tossir aqui, nossa senhora, tá uma tosse horrível. Se fosse ao vivo, vocês iam ficar apavorados. Mas bem, a minha história pessoal, em grande parte, é essa. Né? Quando comecei a lidar mais com internet, né? Eu tinha esse direcionamento do combate ao criacionismo, né? O fundamentalismo religioso. Eu não tinha pegada política. Pode ver lá o meu site, o xr.com.br, os textos mais antigos, não tem quase nada de política. Eu comecei a tocar em política mesmo de 2004 para 2005. Eu comecei a tocar no assunto. Por quê? Quando eu comecei a perceber a mobilização política, ideológica, midiática que estavam fazendo contra o PT. Por causa da questão do mensalão. Eu votei no Lula, mas eu não estava satisfeito com o governo no começo. Na realidade, o primeiro ano eu estava detestando. Estava bem decepcionado. Em parte por influência também. Minha mãe era funcionária pública, detestou aquela reforma da Previdência. Eu também não gostei. Eu achei que... Mas assim, eu entendi. Eu não fiquei com raiva. Mas assim, eu não estava interessado. Mas quando eu comecei a perceber algumas melhoras e que mal a coisa começou a andar, veio esse ataque todo dessa denúncia de corrupção, aí eu percebi... Peraí, olha, teve aquele racha do PT, né? Saiu ele, o Zilena, saiu o Babá, a galera toda. E aí eu falei, ó, eu pode aceitar
Eu aguento ver a Heloísa Helena falando mal do PT. Eu aguento ver o Cristóvão Buarque falando mal do PT. Mas eu não aguento ver a CM falando mal de ninguém, não. Falando de corrupção, não. Pelo amor de Deus. Tem vergonha na cara. Jader Barbalho falando de corrupção. Roberto Jefferson, essa camarilha do PFL, vá merda. Nessa época eu comecei a me antenar mais para esse negócio. Então, ou seja, já tem, bem ou mal, já tem 18, 19 vezes que eu estou envolvido com isso também, mas não era o meu direcionamento original. Eu fiz isso por quê? Porque o meu direcionamento original, além da questão do criacionismo, era a ficção científica. Eu estava produzindo meus livros, eu estava querendo investir mais nessa carreira, escrever questão como escritor mesmo. Mas a realidade veio me atropelar. E eu pensei, putz, se esses caras conseguirem esse objetivo que eles querem, eles destroem os meus sonhos, porque o país vai prejudicar financeiramente e qualquer coisa no sentido de produção midiática, produção de livros, de literatura, qualquer coisa fica prejudicada. Bom, não conseguiram no primeiro momento, né, mas o antipetismo surgiu ali, essa insanidade começou ali, né? Claro que estava num nível mais baixo, mas esse ódio ao PT que foi construído por esse discurso anticorrupção fajuto, por essa versão piorada de lacerdismo, né? Até inclusive me pediram alguma coisa sobre Carlos Lacerda. É até interessante realmente falar que Carlos Lacerda foi um radialista, né, que liderava a crítica a Getúlio Vargas pelos anos 50 e tinha vários programas de TV, era muito apoiado por vários outros comunicadores, inclusive pela Globo, né? Publicava lá o jornalzinho, a Tribuna da Imprensa, né? E tinha lá o jornal Varguista, eles vinham brigando, e ele era extremamente ácido, ele falava muito bem, né? Então ele estava sempre denunciando a corrupção, que o governo é isso, o aquilo lá, porque liberal 100%, defensor de entregar as riquezas naturais para o estrangeiro, claro, dizia isso, que tem que entregar tudo para os Estados Unidos, liberal patife, não podia ser de outra forma, com esse papo de discurso de corrupção, né? Apoiou o golpe de 64, quebrou a cara, né? Claro, porque assim como a própria Globo quebrou a cara, mesmo por um momento, de apoiar esse processo golpista todo, né, que deu no que deu. É sempre esquisito pensar na morte do pessoal da Frente Ampla, né? A Frente Ampla era o João Goulart, o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda, de 3 áreas diferentes, né? O João Goulart era o cara mais getulista, o Juscelino também era o Juscelino mais liberal. E o Carlos Lacerda, que era o cara totalmente mais liberal ainda, né? E eram frentes, eles se uniram para fazer uma frente ampla contra a ditadura militar, né? É sempre bom lembrar que esses 3 caras morreram de um jeito muito esquisito, um atrás do outro, no espaço assim, de alguns meses. Um morreu, o outro. O mais velho, que era o Juscelino, tinha 70 e poucos anos e não foi de velhice, foi por um acidente de carro que tem fortes evidências que foi provocado. Depois morreu, acho que o João Goulart, que era novo, o cara tinha 50 e poucos anos e teve um ataque cardíaco. Depois morreu o Carlos Lacerda também de outro problema cardíaco, um pouquinho mais velho, um atrás do outro. Assim, os 3 líderes da Frente Ampla mortos assim, durante a ditadura militar. Legal. Aquelas coincidências maravilhosas que acontecem. Mas assim, voltando à questão, essa paródia de discurso anticorrupção, né, que nós tivemos, que é desde sempre, mas que de uma certa forma o Lacerda meio que inaugurou na sua dimensão mais sofisticada, e que foi retomada agora com umas nuances. O fato é que isso tudo começou ainda lá atrás, principalmente, não tem como não citar, apesar de ter ação do Estadão, ação da Folha de São Paulo nesse sentido, a Isto É, que teve uma época que foi pró-Lula, pró-PT, depois mudou de lado, mas assim, disparado, a grande dupla dinâmica era Globo e Veja. Esses dois assim, são insuperáveis, né? E eles cultivaram isso, eles alimentaram isso. E agora, muitos deles viram a merda que deu. Tem uns caras que se bancaram. Tem gente que se arrependeu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a estrutura elitista, econômica desse país, que acredita em mercado financeiro, como se fosse alguma coisa que merecesse respeito, vai se reconfigurar da mesma forma, e se o governo Lula ameaçar essas instituições, eles vão fazer tudo de novo, sem nenhum pudor, sem nenhuma decência, sem nenhum senso ético ou moralidade. Mesmo sabendo que pode vir um Bolsonaro ou um outro Bolsonaro e ser pior ainda. O pessoal não está nem aí, bicho. Infelizmente, é aquela questão. E para finalizar, que nós já estamos indo para 40 minutos de vídeo, eu gostaria de já adiantar uma coisa que eu vou ter que desenvolver mais detalhadamente, né? É sobre aquela coisa que eu sempre falo, a minha teoria básica
de que o Brasil sempre foi disputado por apenas dois projetos de poder, um colonialista e um soberanista. Como que essa ideia de que o Brasil nunca foi uma colônia, defendido ali pelo... esqueci o nome do autor do livro, Tito Livio, que ele colocou... Como que isso afeta essa minha leitura? Faz uma alteração, sim, significativa. Porque eu partia do princípio que o Brasil começou como uma colônia. Né? É claro que em muitos aspectos não faz tanta diferença, porque apesar, mesmo que tenha sido assim, fazendo parte do Estado, do reino português, né, com cidadãos escravos, ainda assim a dinâmica é muito parecida com a de colônia. Mesmo assim, enfraquece muito o discurso de colônia de exploração, mas de povoamento ainda continua fazendo certo sentido. Então, em grande parte, a dinâmica não afeta muito, mas altera um pouco a percepção de que o Brasil, que o projeto original do Brasil é de colônia. Aí eu tenho que fazer uma correção nessa minha teoria. Né? Mas, por sorte, a correção acaba dando um resultado até melhor, né? Porque aí eu teria que dizer que o primeiro movimento anti-soberanista do Brasil significativo foi a independência. E, de uma certa forma, isso estava meio que implícito. Eu sempre deixei isso de uma certa... Até porque eu sempre coloquei que o primeiro grande soberanista brasileiro era o Pedro II. O Pedro I, porcaria, não vale nada nesse sentido. E aí começa a fazer um certo sentido essa babação de ovo do Brasil paralelo com José Bonifácio. Aqui é uma coisa que eu tenho que investigar com mais profundidade. Eu sempre fiquei um pouco desconfiado disso, assim, sabe? Mas, ou seja, como sempre nós temos liberais, lembra, a maçonaria é liberal, ok? Sempre temos liberais defendendo o modelo de subserviência do Brasil a potências estrangeiras. A única diferença é que o atrelamento, a submissão a uma plutocracia norte-americana e inglesa é ainda mais brusco do que eu pensava. Eu pensava que tinha demorado um pouquinho mais, mas não, é ainda mais prévio. Até porque, para quem não sabe, foi com a independência e com o golpe maçônico que colocou o Brasil do processo de escravidão de dívida, adivinha com quem? Com os Rothschild, né? Para começar. Mas assim, não vou me alongar muito mais, é só para dar uma prévia de coisas que eu vou ter que abordar futuramente nesse canal, porque eu estava querendo muito fazer algumas coisas assim fora de ficção científica, de fantasia, eu quero fazer ainda. Mas realmente essas situações que estão acontecendo aí estão deixando a gente meio que tendo que reagir, né, a uma série de fatores. Eu queria fazer tudo de uma vez, eu queria ficar fazendo picotinhos, um videozinho aqui sobre aquilo, isso, outro videozinho ali sobre aquilo. Então deixa tudo assim meio sintetizado num vídeo maior. Era para ser uma live mesmo, só não foi porque tive que parar para tossir 2 vezes, né? Mas é isso. Eu sou o Marcos Valério XR. Agora já é 16, né, de novembro de 2022. Estou ainda sem a minha fita de LED aqui, né, porque eu estou esperando chegar uma nova fonte para ver se ela volta a funcionar. Esperando consertarem a minha TV que queimou. Eu tenho outra TV aqui, mas não é tão boa, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado por sua atenção.